Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos a este nosso webinar Vírus Emergentes e Vírus Reemergentes face ao desafio do conceito One Health, promovido pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram e que estão aqui esta noite para assistir a este nosso webinar. Esperemos que gostem do mesmo e, para além de muito obrigado à vossa presença, apresentar aqui as nossas formadoras. Portanto, este nosso webinar será então prelado pelas nossas colegas farmacêuticas, doutora Maria de São José Nascimento, que é professora catedrática apresentada desde fevereiro de 2021 da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, diretora do Laboratório de Microbiologia durante 13 anos, tem atividade pedagógica e científica desenvolvida principalmente na área de virologia, autora e coautora de capítulos de virologia em línguas de microbiologia, é membro do Conselho Executivo da Sociedade Europeia de Virologia e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Virologia. Atualmente dedica parte do seu tempo a ensinar aulas de virologia em voluntariado em países africanos e oficial. É uma questão de o princípio está lá. O princípio é que os jovens tenham desligar o som. Senão nós não conseguimos perceber aqui o resto, já digo. E também, peço desculpa pela pausa, apresentar aqui a nossa colega Isabel Ponte Fernandes, que é especialista em análises clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos e em laboratório pelo Ministério da Saúde. É diretora técnica do Laboratório da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, nos Açores. É professora adjunta da Universidade de Luanda e do ESSAN Jean Piaget Nordeste. Mestre em Promoção e Educação para a Saúde. É coordenadora da Comissão de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência Antimicrobiana do PPCIRA do Pico, nos Açores. E é presidente da Delegação Regional da Gender Parity Level Association, Açores e Share Açores, pela Global Goodwill Ambassador on AIDS and DST. Portanto, as apresentações estão feitas. Esqueci-me de me apresentar a mim próprio. Sou Bruno Guerreiro, sou o presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade e hoje estou aqui para aprender, tal como todos vocês. Sem mais demoras, vou passar a palavra então aqui às nossas colegas formadoras. Obrigado. Bruno, é melhor começar eu então, não é? Sim, Isabel. Força. Muito boa noite, caros colegas. Fico muito satisfeita de ter desafiado a professora doutora São José e de ver que tantos colegas ligados à farmácia comunitária, maioritariamente, aceitaram este desafio do One Health. Felicito-os. E felicito-os porquê? Porque a maioria dos profissionais de saúde não sabe sequer o que é o conceito One Health. Aprendam, colegas, porque é este o conceito que está agora em vigor. E sabemos lá o que virá a seguir. Ora bem, eu felicito desde já também a Universidade do Porto, concretamente o ICVAS, que para mim é uma escola de medicina e de outras ciências que tem uma visão holística muito mais integrada e aberta do que as universidades clássicas e que pegou neste problema do One Health e já criou um doutoramento e um mestrado dedicado a esta problemática. Portanto, de facto, eu tenho de felicitar o ICVAS. Bem, mas o que é isto, afinal? E a professora sabe muito mais que eu, portanto, eu vou andar para a frente. É o One Health. É uma abordagem, atenção, que reconhece a ligação entre as pessoas, os animais, as plantas e o ambiente que as acolhe. Visando o quê? Alcançar mais e melhores resultados em saúde. Portanto, é uma visão diferente de ver a saúde. É holística, é colaborativa, não se faz nada sozinho, temos de ir buscar parceiros. É multissetorial,
e é transdisciplinar. Isto encaixa-se no conceito de promover saúde. Nós sozinhos não fazemos nada. Ora bem, gostaria também de dizer porque o One Health. A abordagem One Health pretende prevenir, detectar, conter e eliminar e responder às ameaças para a saúde pública causadas por agentes e eventos perigosos para a saúde humana e animal e também para evitarmos o fenómeno que está cada vez mais emergente, que são as resistências aos antibióticos. A OMS prevê que em 2050 não haja antibióticos para estas estirpes resistentes. As alterações climáticas que todos os colegas dão por ela, eu acho que só quem não quer é que não vê, e a redução da massa florestal, que são os pulmões, ao fim e ao cabo, do nosso planeta, entre outros. Os objetivos da One Health: prevenir e controlar o surgimento e ressurgimento de doenças zoonóticas. Mas a professora já tem outra visão que vos vai ainda mais aliciar do que eu. Ora bem, tudo isto vem na sequência. Já há muito que se fala disto. Mas emergiu e tornou outra visão nos profissionais que se dedicaram a isto pós-infecção SARS-CoV-2. Isto veio abalar o mundo e veio-nos fazer perceber que nós temos de saber lidar harmoniosamente uns com os outros, com os animais, que os temos de respeitar, eles têm direito aos ecossistemas deles e também ao ambiente. Porque esta tríade está totalmente ligada. Portanto, prevenir e controlar a propagação de doenças transmitidas por vetores, que a professora também acho que vai dar aqui umas novidadesitas grandes, que isto é... Ora bem, e promover o uso correto e adequado de antibióticos, que sabemos que continuamos a ir a centros de saúde, às urgências ou qualquer coisa, dói a garganta ao menino, quase sem se ver a garganta, vai logo um antibiótico, que é para dar logo ali no sistema imunitário, pamba, nos ecossistemas. Prevenir o desenvolvimento de doenças crónicas também e de doenças não transmissíveis, como, por exemplo, as doenças cardio- e cerebrovasculares, a diabetes ou o cancro. E também, se me permitem, promover a saúde mental, que está a ser um grande problema, e criar condições para o nosso bem-estar, porque saúde é bem-estar. Muito obrigada por me terem ouvido. E agora, vamos sim ouvir quem sabe da matéria. Eu só sou mestre. Agora vamos à professora doutora. Muito obrigada. Bem-ajam. Ora bem, muito obrigada. Primeiro, um grande obrigado, Isabel, pelo convite, e ao Bruno, que conheci neste último mês. É para mim um grande prazer estar aqui e quero agradecer penso que temos 58 pessoas neste momento, por estarem aqui. Espero que não fiquem desiludidos. Eu vou tentar não me alongar muito, mas eu acho que vocês vão gostar da história que eu vos vou contar. Portanto, vamos lá então conhecer... a doutora Isabel já falou muito aqui do One Health, mas eu vou falar aqui dos vírus emergentes e reemergentes e o desafio que tem sido realmente neste conceito. Ora, muito bem, então eu vou aqui só partilhar a minha tela. Eu acho que ainda não está, espera, ainda não está, porque eu tinha que partilhar primeiro. Isto é sempre, né? Onde é que estão vocês? Onde é que vocês estão?
Espera aí, perdi-vos, estão aqui. Portanto, onde é que está a partilhar a tela? Lá em cima. Isto é sempre muito complicado. Ora, partilha. E agora, Bruno, depois diz-me se faz favor, está tudo ok. Eu acho que já está na partilha, mas Ainda não começou. ainda não estão a ver nada. Pois não, espera aí. Estão a ver? Ainda não, mas às vezes demora um pouco. Não. Vai ser imediato. Espera. Devia já ter começado, sim. Ora bem, partilhar. Espera, deixa-me pôr aqui os óculos. Isto hoje de manhã correu muito bem. Ora bem, partilhar. Partilhar. A janela, pois. Tenho que ir aqui. É isto. Agora já está. Em tamanho grande. Não, Já agora está? tenho que colocar Já em está. modo de apresentação. Pronto, ok. Já está? Já, agora já está. Pronto, então vamos lá. Deixa eu ver se isto está tudo a passar direito. Espera. Não está a passar. Ainda não. Ok. Pronto, então vamos lá ao conceito One Health, que em português será uma só saúde. E vimos já então que é um conceito novo, embora esta interligação da saúde do homem estar relacionada com a saúde dos animais e com o ambiente em que vivemos já é conhecida há muito tempo. Evidentemente que este conceito hoje tornou-se muito mais importante nos últimos anos e pelas razões, e vocês vão perceber pelas razões que eu vou enumerar. E olhem para estes números, porque eles são realmente muito interessantes e inacreditáveis. Estima-se que 75% de todas as doenças infecciosas emergentes tiveram a origem do animal reservatório. Portanto, a transmissão zoonótica, ou seja, patogénicos que passam que quebram a barreira interespécies e que infectam o homem, é hoje reconhecida como a mais importante via de emergência de doenças infecciosas para os humanos. Claro que nós somos o inimigo público número 1. Aliás, os fatores antropogénicos que têm aqui, que têm promovido esta emergência, estão aqui. E vocês conhecem-nos. A globalização e o transporte internacional, o crescimento da população, a desflorestação, as mudanças na produção pecuária, inclusivamente a interface homem-pecuária, animais de vida e os animais da vida selvagem, o comércio, inclusivamente, de animais de vida selvagem, o consumo de carne de animais selvagens, de animais silvestres e também as alterações climáticas. Evidentemente que há aqui múltiplos fatores também virológicos e epidemiológicos com dinâmicas muito diferentes que se misturam neste complexo processo, neste processo que é muito complexo, mas que está realmente a preocupar-nos. A taxa de aparecimento de novas doenças acelerou imenso na segunda metade do século XX. Eu tenho aqui algumas emergências para vos mostrar. Claro que eu estaria aqui 3 horas, porque tenho muito mais exemplos, mas escolhi aqueles que são talvez mais interessantes. E o transbordamento, ou seja, o salto da barreira, aquilo que os ingleses chamam o spillover, portanto, ele começa, evidentemente, ali. Portanto, quando há realmente um vírus que vai saltar, que vai infectar alguém, mas este alguém pode, evidentemente, depois infectar outros indivíduos e teremos realmente o surto. Esse surto pode, evidentemente, amplificar-se se o número de casos dessa doença numa zona em particular começar a aumentar, ou então a ocupar outras zonas, portanto, a aumentar a área geográfica, até que temos realmente a pandemia, quando a população mundial acabou por ser infectada. Neste momento, e por causa do Covid, tudo isto é muito mais fácil, porque eu de antes tinha alguma dificuldade, eu tentei sempre vender o meu peixe, eu adoro vírus e sempre trabalhei com vírus, mas hoje em dia é muito mais fácil, porque as pessoas sentiram na pele esta última pandemia. O controle destas doenças zoonóticas às vezes não é fácil, porque muitas vezes o reconhecimento só ocorre quando já há um grande surto em curso. E vocês quase que podem começar, pois realmente o Covid, vão tentando exemplificar. Eu daqui a um bocadinho vou-vos dar todos estes exemplos. A definição de doenças emergentes, ela está aqui, portanto, são doenças que aparecem na população pela primeira vez, ou então que já existiam previamente, mas que aumentaram a incidência ou atingiram zonas geográficas que até aí não eram
normalmente atingidas por aquele patogénio. Está aqui envolvido na doença emergente, as doenças emergentes e as reemergentes. Eu vou começar, evidentemente, com as emergentes e, claro que não podia deixar de começar pela pandemia. A pandemia que nunca esqueceremos. Estas imagens todos nós vimos na televisão. Cidades fantasmas. Temos aqui Paris, temos Londres, aeroportos sem nenhum movimento. Nunca pensámos imaginar, só em sonhos ou em filmes. Estas imagens dramáticas fizeram-nos trazer à memória a pandemia de 1918. A imagem que eu tenho aqui à minha direita, eu já a tenho há muitos anos. Fazia parte das minhas aulas de gripe. Okay? E eu, quando vi em Wuhan, este hospital que os chineses começaram a construir, imediatamente eu disse, meu Deus, eu tenho esta memória. E ela realmente é muito semelhante. 102 anos separam-nos do Covid. Mas vocês viram que nós só tínhamos naquele momento máscaras. E até que descobríssemos que a máscara fazia efeito, ainda durou algum tempo. Evidentemente que esta gripe espanhola de 1918, que há uma geração que não esquece, e nós como virologistas não esquecemos, é a mãe de todas as pandemias, e vocês veem aqui, este é um slide relativo a essa pandemia, e vejam aqui, portanto, a guerra mundial contra um vírus, e 102 anos depois esta guerra tornava-se a repetir. Só para vos deixar aqui alguns números, para vocês ficarem com a ideia, em 1918, 500 milhões de pessoas foram infectadas e 5% da população mundial morreu. Portanto, estima-se entre 50 a 100 milhões de mortes. Claro que com o Covid tudo foi diferente. E não nos podemos esquecer disto. As vacinas contra a Covid em menos de um ano foi um feito histórico na história da vacinologia e foi também o que permitiu a viragem na pandemia. Vamos deixar, e vocês como profissionais de saúde, por favor, não acreditem em todas as mensagens falsas que chegam hoje e que inundam, muitas vezes, os telemóveis, as nossas mensagens. Este desenvolvimento rápido, ele foi rápido, mas ele deveu-se realmente a uma investigação que vinha a ser feita há muito tempo. Portanto, estas vacinas baseadas no RNA mensageiro estavam em desenvolvimento muito antes da emergência do SARS, mas a pandemia, evidentemente, acelerou o processo profundamente. Nós tínhamos que ter qualquer coisa, nós estávamos a ver morrer gente e precisávamos de vacina. Eu encontrei este timeline precisamente da investigação em RNA mensageiro. E vocês veem aqui, estamos em 1984, quando começa realmente a tecnologia do RNA mensageiro, portanto, a ser sintetizada, mas vejam, em 93, um teste já em ratos de uma vacina para a gripe baseada em RNA mensageiro. O cancro tem usado também esta tecnologia, mas vamos para a frente e vejam aqui em 2013 também já um ensaio clínico com uma vacina também de RNA mensageiro contra a raiva. E em 2015 uma tentativa também relativamente ao vírus da gripe. Em 2020, evidentemente, nós tínhamos esta tecnologia e aproveitámos. Mas há aqui alguém que eu tenho que referir, que é Catalina Caricó e Drew Weissman, que foram realmente, eles ganharam o ano passado o Prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina, porque eles foram os estudos que eles fizeram muito antes de 2020, que permitiram o desenvolvimento destas vacinas. Eles descobriram uma maneira, portanto, são ambos da Universidade da Pensilvânia, um imunologista e uma bioquímica, eles descobriram realmente uma maneira de fugir da resposta imunológica e o RNA mensageiro não ser destruído, por exemplo, pelo interferão. Bom, o impacto tem sido estudado e tem sido avaliado, e as vacinas terão evitado no primeiro ano de vacinação, portanto, estes valores que estão aqui dizem respeito a um modelo matemático, mas as vacinas terão evitado cerca de 15 milhões de mortes no primeiro ano, portanto, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Portanto, a redução do número de mortes terá sido de 63%.
Este é o número total de infecções. Queria só dizer que os números oficiais, estes são números oficiais de abril de 2003. Foi a data em que a Organização Mundial deixou de receber as notificações obrigatórias, que eram obrigatórias de todos os países. Portanto, este é o número da pandemia. Evidentemente que temos tido SARS-CoV-2, temos tido infecções, temos tido Covid, vamos continuar a ter, mas estes são os números oficiais da pandemia. Portanto, 765 milhões de infecções, há bocado da gripe em 1918 nós falámos em 500 milhões, e 6,9 milhões de mortes, completamente diferente daquilo que referi para a gripe. A taxa de fatalidade, ela foi de 0,9%, com base nestes números, evidentemente que ela atingiu 2,6%, por exemplo, nos idosos, ok? E em certas situações, e no início da pandemia, ela foi bem elevada, mas no final, se vocês fizerem as contas, são estas. A Organização Mundial de Saúde, no entanto, estima que o número de mortes tenha sido 3 vezes maior. Portanto, estima-se que não terão sido 7 milhões, mas 15 a 20 milhões. Nunca iremos saber, mas reparem que havia muitos países da África, por exemplo, que não notificavam, não conseguiam fazer o diagnóstico e, portanto, daí este número que aqui está. E vamos à origem. Estes são os 2 primeiros artigos que identificaram o novo corona e propuseram uma origem zoonótica. Dada a semelhança, e vocês estão a ver ali, portanto, a sequência genómica do SARS-CoV-2 apresentava uma identidade de 88% com o coronavírus do morcego e, no outro artigo, 96% de identidade. Estão a ver aqui também os 2 primos, que eu falarei daqui um bocadinho, o SARS-CoV e o MERS-CoV. Ok? O SARS-CoV-2 partilhava o mesmo receptor que o SARS-CoV, portanto, tudo levava a crer que realmente a origem é esta. E esta é a mais aceite, ok? Eu vou já mostrar 3 grandes artigos em que mostram realmente isto. E mesmo a análise filogenética sugere terem sido os morcegos o hospedeiro natural deste vírus, tendo um animal do mercado Wuhan, que foi o epicentro da pandemia, como iremos ver e como todos sabem, ter funcionado como o hospedeiro intermediário que facilitou a transmissão depois dos vírus aos humanos. Este animal ainda não foi identificado, muito provavelmente não se vai conseguir, já foram indicados vários, como por exemplo o pangolim, mas muito provavelmente já não será possível saber qual foi esse animal. De qualquer maneira, este é o 3º coronavírus emergente zoonótico. Eu vou-vos apresentar o primeiro e o segundo, respectivamente, o SARS-CoV. Não lhe devemos chamar o Comitê de Taxonomia dos Vírus chama-lhe só SARS-CoV e o MERS-CoV. Já vos vou contar também a história. Estes são 2 grandes artigos de uma das melhores revistas científicas, da Science, que saíram em agosto e julho de 2022. E vocês veem aqui que muito provavelmente foi o comércio dos animais selvagens que tiveram na fonte, portanto, na origem deste SARS, e o mercado de Wuhan como sendo o epicentro. Aliás, e vamos já falar da tese da origem do laboratório, neste segundo artigo são encontrados 2 linhagens de SARS-CoV-2, ligeiramente diferentes, no mercado de Wuhan. Isto mostra que este vírus saltou 2 vezes do animal para o homem, o que desafia, evidentemente, logo a tese da origem do laboratório. Portanto, a evidência sugere que foi da natureza e não do laboratório. Isto tem levado a muita polémica, como vocês sabem. Ela tem sido usada muito também nos Estados Unidos, os políticos republicanos, levaram inclusivamente em abril de 2024, eu penso que foram os editores da Science e da Nature a sentarem-se no Congresso porque eles achavam que eles tinham conspirado com cientistas do governo, estamos a falar de quem? Do Dr. Fauci, para ocultar a hipótese do vazamento do laboratório. Para mim,
e acabou de sair um artigo muito recente, agora em setembro de 2024, é realmente um dos melhores estudos. Este estudo está muito completo e vem fortalecer uma vez mais a tese da origem natural e suporta ter sido o mercado humano local dos primeiros eventos do tal transbordamento. O que vocês veem aqui, eles detectaram em várias gaiolas onde tinham estado animais, as amostras tinham não só o DNA do animal, como também o RNA do SARS-CoV-2. Portanto, é um artigo interessantíssimo, muito difícil de ler, de uma também prestigiadíssima revista, que é a Cell. Ora bem, para mim, isto não foi difícil de aceitar. Nós tínhamos tido, em 2002, 2003, uma história tão semelhante. Como a origem, nessa altura não foi em Wuhan, mas foi em Guangdong, ok? Também no sudoeste da China. E a história foi muito semelhante. Eu não posso estar aqui a falar sobre essa história, mas eu lembro-me de dar aulas e ainda estar a investigar na origem do SARS-CoV e ainda não sabermos qual era o hospedeiro intermediário. Ele foi identificado. Portanto, hoje sabe-se que o SARS-CoV saltou do morcego, há muitas espécies de morcegos, mas é este do morcego da ferradura, para o gato almiscarado e deste para os mercados chineses. Este gato almiscarado é também vendido nos mercados chineses e consumido. E, portanto, esta história repetia-se. O síndrome respiratório da agudo severo, vocês têm aqui o número de casos e o número de mortes. E queria que olhassem para a taxa de fatalidade, ou seja, mortalidade, é mais correto chamar taxa de fatalidade, 9,5%. Eu costumava dizer aos meus alunos que nós tivemos sorte ao mesmo tempo que o Covid, porque nós vimos ali uma mortalidade de 0,9 e 2,6, vá lá, nos casos mais naquele início e nas pessoas mais idosas ou com problemas ou com outros problemas. 29 países reportaram, aqui também 21% dos casos foram profissionais de saúde, mas a epidemia foi controlada em 7 meses. Depois de 2004, não houve mais relatos de casos de SARS. Ou seja, o SARS não se tornou, como o SARS-CoV-2, um vírus humano. Ok? Desapareceu. Mas 10 anos depois, os coronavírus vieram-nos outra vez bater à porta e mostrar que nós somos muito importantes, somos tão importantes como o vírus da gripe. Começam a surgir uns casos muito semelhantes aos que tinham sido descritos precisamente em 2002-2003, com o SARS, e toda a gente pensou que fosse SARS, mas não era. Era parecido. Era um aparentado, era um primo. E foi identificado este vírus a que chamaram o Middle East, portanto, o vírus do síndrome respiratório do Médio Oriente e o nome do vírus MERS-Corona. Portanto, o MERS-CoV foi o segundo coronavírus emergente zoonótico. A origem não está totalmente esclarecida, mas os estudos parecem indicar também os morcegos como os laboratórios naturais e os camelos como o principal hospedeiro intermediário. Aliás, o MERS-CoV é endémico em muitos camelos da Península Arábica, foi também já detectado em vários países do Médio Oriente, da África e do Sul da Ásia. As vias de transmissão do MERS são, evidentemente, quer dizer, a principal transmissão é realmente esta, através do animal ao homem. A transmissão pessoa a pessoa é possível, embora ela não seja muito fácil. Vocês veem aqui que apenas algumas dessas transmissões foram reportadas entre membros da mesma família. Elas têm sido as mais frequentes casos associados a uma transmissão homem-homem, que está ali, que é possível, tem sido mais frequente em ambientes de cuidados de saúde, principalmente quando os profissionais de saúde estão a tratar os casos sintomáticos, que são graves. O MERS continua, portanto, se vocês olharem, o foco da MERS continua muito centrado na Península Arábica. O maior número de casos, estes são dados de janeiro, não tem havido muita atualização, mas eu vou já mostrar-vos o que se passou recentemente também. Portanto, temos ali o número de casos, o número de mortes, e a Arábia Saudita conta com 84% dos casos. Todos os outros casos que vocês veem espalhados ali nos Estados Unidos e na Europa foi de gente que veio da Península Arábica ou por negócios e depois chegou aos seus países e estava realmente com essa infecção que foi adquirida nesse local. A taxa de fatalidade é 36%. E, nem por acaso, eu estava a preparar esta vossa conferência e no dia 2 de outubro,
houve realmente um novo caso na Arábia Saudita. Portanto, desde o início de 2004, a Arábia Saudita já reportou 5 casos de MERS com 4 mortos. Okay? De qualquer maneira, a Organização Mundial de Saúde continua a dizer que o risco, portanto, o risco global para a população mundial continua a ser moderado, ok? Portanto, ficam a saber, existe o SARS, desapareceu, mas o MERS continua e é muito ativo na Península Arábica. Quando às vezes alguém vai ao Médio Oriente e às vezes decide, vou andar de camelo e só me lembro, oh meu Deus, cuidado com os MERS, os coronavírus dos camelos. Ora bem, portanto, em 17 anos, os coronavírus animais saltaram a barreira das espécies 3 vezes, originando doenças até então desconhecidas para o homem. Portanto, o SARS em 2002, o MERS em 2012 e o Covid-19 em 2019. Vejam a mortalidade, comparem-na e, evidentemente, que o Covid não será certamente a última emergência, ok? E queria só dizer uma coisa. Eu, quando falava de coronavírus nas minhas aulas de virologia, dizia assim aos meninos, eu tenho tantos vídeos para vos falar. Olha, eu de coronavírus, eu vou falar muito pouco, 10 minutos só. E vou-vos dizer o seguinte, vocês decorem assim, olha, a constipação comum, o principal agente da constipação comum qual é? São os rinovírus. Em segundo lugar do pódio, ficam os coronavírus. E praticamente estava tudo dito. Em 2002-2003, quando o SARS apareceu, eu dediquei 1 hora ao SARS. Fiz o mesmo depois com o MERS. E depois com o Covid, quase que me tomaram as aulas todas de virologia. Estes vírus de que estamos a falar, que são os velhos coronavírus, estão ali, 229E e o OC43. Porque estes que estão aqui do lado direito, o NL63 e o HKU1, foram descobertos, podem imaginar que depois do SARS, houve uma investigação muito profícua relativamente aos corona, e vieram-se a descobrir mais estes 2, que são agentes da constipação comum, estes 4. Ou seja, eles são bem diferentes dos outros primos assassinos, ok? Portanto, nós temos os coronavírus que nos fazem a constipação comum e os nossos outros primos assassinos, com aquela mortalidade que nós vimos. E agora queria também que olhassem, porque os estudos que estão a ser feitos retrospectivamente têm mostrado que, muito provavelmente, todos estes vírus tiveram uma origem zoonótica. E eu queria que olhassem para este, do OC43, porque hoje pensa-se que esta é uma pandemia que se conhece pela pandemia da gripe russa, de 1889. Hoje pensa-se que, provavelmente, foi a emergência do coronavírus OC43. E vejam, há aqui esta linguagem que está aqui, que faz parte de um documento desta época, diz assim, que as pessoas pareciam conseguir disseminar a doença antes do desenvolvimento dos sintomas e que as crianças não sofriam tanto como os mais velhos e que havia realmente um dry cough, a tal tosse, que é realmente um dos principais sintomas. Eu já tive 3 Covids, 4 vacinações, 3 vezes Covid, com o Omicron, evidentemente, eu acho que a tosse é realmente um sintoma mais frequente, talvez um dos mais importantes. E vejam a falta de paladar e de odor, e portanto de cheiro, e as suspeitas nessa altura já eram de que pudesse ter saltado de um animal. Não há dúvida que tudo isto leva a pensar, e estas investigações recentes que têm sido feitas sugerem que pode ter sido realmente o salto, portanto, deste coronavírus ao C43, portanto, que durou também vários anos. Esta pandemia durou, tal como o Covid, vários anos e, muito provavelmente, não foram o vírus da gripe e foram este coronavírus. A emergência dos novos vírus, a partir de mais, é um fenómeno novo. E quem não conhece o sarampo? O sarampo divergiu do vírus da peste bovina no século XI e XII. Naquele tempo, o vírus da peste bovina já foi erradicado do mundo, era comum no gado, e o homem estava, depois de ter domesticado os bovinos, estava em contacto permanente com este vírus. E foi o aparecimento do assentamento urbano e da urbanização que criou as condições para o vírus da peste suína-africana, da peste bovina, se transformar no vírus do sarampo.
O vírus do sarampo só pode persistir na população humana se tiver pelo menos 50.000 pessoas que possa passar. Portanto, precisa realmente dos assentamentos, precisava realmente que para se instalar e para se tornar um vírus humano. Eu vou repetir esta história daqui a um bocadinho e depois vou-vos dizer qual é. Ok? Ou melhor, é já. Eu já gostava de 2 slides à frente, mas retirei aqui uns e cá está. Portanto, nós não nos podemos esquecer do HIV, da SIDA, uma das principais emergências do século XX. Este é realmente um grande exemplo do papel dos animais. Nós sabemos hoje que o HIV é um mutante do vírus da inocência símia que terá dado o salto entre a espécie através, precisamente, do contacto do homem com sangue infectado durante a caça ou o manuseamento da carne destes animais. Sabemos também que o IV1 e o IV2 terão resultado de saltos diferentes porque os antecessores do IV1 e do IV2 são realmente diferentes. Um é este aqui, portanto, do chimpanzé, do Pantrogloditas strangloditas, e este do macaco verde africano. Portanto, esta origem dos vírus a partir dos animais não é nova. Eu lembro-me que no caso, quando foi o HIV, portanto, em 81, quando nós já vamos ver um bocadinho da história, todos nós lembramos que foi em 1981 que foram reconhecidos os primeiros casos. Eu lembro-me também que as pessoas diziam que o HIV tinha sido também construído em laboratório para matar. Bom, portanto, estas teorias do vazamento através do laboratório já não é nova. De qualquer maneira, a origem, ela parece ter sido, e vejam, cá está outra vez a necessidade, tal como no sarampo, tal como na história que eu já há bocado mostrei do spillover, que começa e depois primeiro o surto, depois a epidemia e a pandemia. Portanto, tudo parece indicar, os estudos que têm sido feitos e que são imensos, têm mostrado que muito provavelmente este vírus deu um salto nos anos 20. E a origem e o local terá sido o antigo Zaire, neste momento a República Democrática do Congo. E porquê a cidade de Kinshasa, naquela altura Leopoldville, quando era o Zaire, o local do início da pandemia? Cá estão outra vez os fatores antropogénicos. Era uma das maiores cidades da África. No início do século XX, portanto, a colonização dos europeus, os ingleses, os alemães, os portugueses, tudo a querer chegar a uma África para enriquecer, a grande abundância de rios neste local, portanto, no antigo Zaire hoje a República Democrática do Congo, portanto, que era um importantíssimo transporte fluvial naquela época, o crescimento da população, o aumento da densidade populacional urbana, a exposição da população e dos colonos ao sangue de macaco, exibido muitas vezes como troféu de caça, os injetáveis também pelos europeus, levados pelos europeus, e as seringas não estéreis, as relações sexuais com nativos locais, portanto, tudo isto favoreceu. Ou seja, podemos pensar que o paciente zero foi por volta de 1920, 21, e a SIDA foi só identificada, portanto, o Centro de Controlo de Doenças de Atlanta, em 1981, vê-se abraço com uma doença que não havia registro e que reconhece e dá-lhe o nome de síndrome da inocência adquirida. Portanto, este vírus, o HIV, foi sendo transmitido de forma indetetável durante 60 anos. Hoje, evidentemente, reparem, a primeira infecção foi uma zoonose, ok? Depois instalou-se, tal como no SARS-CoV-2. As primeiras infecções foram zoonoses. Agora é um vírus que mutou e se adaptou. É um vírus humano, neste momento, tal como o HIV. Queria só salientar o seguinte: existem mais de 40 variantes de CIV, portanto, do vírus de inocência símia, em primatas não humanos. As circunstâncias de transmissão entre as espécies permanecem ainda incertas e os comportamentos e as práticas nestes países continuam ainda nos dias de hoje. Portanto, isto quer dizer que se ouvirem algum dia falar de um IS-3, não se espantem, ok? Portanto, são possíveis novas infecções por CIV e tudo pode acontecer. Portanto, na história que eu já vos contei, vocês já estão a ver que os animais representam uma ameaça permanente de transmissão de novos vírus ao homem. Lá está o conceito do One Health, nós só somos saudáveis se os animais forem saudáveis e se o ambiente for saudável também, não é? Portanto, estamos a falar realmente de vírus zoonóticos. E que grande exemplo, eu não podia deixar de passar
por este grande vírus, que é o vírus da gripe, o vírus de influenza. Foi o vírus que causou mais pandemia na história do homem, pelo menos a que está documentada, do que qualquer outro agente patogénico. Nós tivemos uma pandemia no século XXI, se bem se lembram, causada por este vírus, H1N1, que saltou diretamente dos porcos. Depois, se houver depois questões, eu agora tenho que andar, mas depois podemos falar um bocadinho disso. E à semelhança das outras pandemias, e temos aqui as pandemias do século XX e do XXI, portanto, a que falei, a chamada gripe mexicana, mas gripe de 2000, portanto, a gripe de 2009, mas a de 57 e a de 68 foram, evidentemente, causados por vírus que foram também, o reservatório foi o porco. Aliás, o que vocês aprenderam foi isto, que o vírus da gripe, que normalmente, portanto esta origem destes vírus pandémicos, que depois circularam, porque depois de 1957, um H2N2, circula até 68, porque depois há uma recombinação com vírus aviários, mas que essa recombinação dos vírus aviários com os vírus humanos era sempre feita no porco, o tal vaso de cocktail, porque era realmente o animal que tinha receptores para os dois tipos de vírus, os vírus aviários e os vírus humanos. Já vamos falar desses receptores, ok? Pronto. O de 1918 foi sempre um enigma. E esse enigma só foi resolvido em 1990, com o que se passou em 1997. E só para vos relembrar, porque é em 1997 que nós temos pela primeira vez o registro de uma infecção humana diretamente de um vírus aviário. Ou seja, esta transmissão nós não sabíamos que poderia existir, ok? Este é um grande artigo de uma equipa americana que vai, e precisamente, e posso já dizer, eles vão depois ao Alasca desenterrar, eles já tinham 6 fragmentos, o vírus da gripe tem 8 fragmentos de RNA, eles vão ao Alasca desenterrar, vão lá a um cemitério e vão desenterrar gente que sabiam que tinham morrido em 1918 para ver se conseguiam arranjar os outros 2 fragmentos que faltavam. Conseguiram, ok? E, portanto, a analogia depois com vírus aviários, e o estudo é realmente muito, muito, muito interessante, também muito difícil, mas, de qualquer maneira, hoje acredita-se que a de 1918 possa ter tido esta origem e não a outra que conhecíamos. E daí o grande número de mortalidade tão elevada como que não foi depois comparável às outras pandemias. Portanto, em 1997, o H5N1 veio reescrever os manuais, porque nós achávamos que a emergência dos novos vírus era sempre aquela porco. E o que estes casos mostraram foi isto. 1997, ok, o que é que se fez? Vão matar as aves todas e durante algum tempo nós vamos ficar descansados. Mas antes disso, antes de prosseguir a história, queria só mostrar o seguinte. Os vírus da gripe aviárias, estão aqui alguns representados. Queria só dizer que as aves aquáticas migratórias foram sempre consideradas o hospedeiro reservatório. Nestas aves migratórias aquáticas têm sido detectados todos os subtipos de hemaglutinina, que são 16, e de neuraminidase, que são 9. Vocês veem aqui muitos vírus aviários, eu poderia estar agora aqui a falar de muitos, vou evidentemente continuar com o H5N1, por causa do que está a passar neste momento. Queria também só dizer-vos que o vírus da gripe sazonal, e vocês sabem bem, que circulam neste momento, portanto, nós temos o vírus da gripe A, portanto, há bocado esqueci-me de dizer, mas vocês sabem, portanto, nós temos o vírus da gripe A, o vírus da gripe B, o vírus da gripe C, o vírus da gripe C são normalmente infecções suaves, e é realmente o vírus de influenza A que está, falámos das pandemias, o vírus da gripe B não tem essa capacidade, porque não tem reservatórios animais, ok? Pronto, portanto, os vírus da gripe sazonal, aqueles com que nós temos lidado, e nos últimos tempos, desde 2009, portanto, H1N1, H3N2, antes de 2009 também era o H1N1, ele já cá andava desde 1987, e os mais velhos podem também ter
anticorpos, o que eu estou a mostrar é que nós, humanos, só temos anticorpos contra H1, contra H3, portanto, uma estirpe para ser pandémica será aquela que tem uma hemaglutinina para a qual nós não temos anticorpos porque nunca os vimos aquela hemaglutinina, ok? Portanto, todos aqueles vírus que vos mostrei, e vou mostrar outra vez, H7, H9, H7, H3, portanto, todos eles são potencialmente pandémicos, ok? Pronto. Os mais velhos poderão ter, porque viram há bocado, portanto, a pandemia de 1957 foi o H2N2, depois ela circulou e houve o H3N2, portanto, pode haver gente ainda que tenha anticorpos contra H2, ok? Mas, de resto, mais nada. Queria também dizer-vos outra coisa, que é os vírus, a barreira molecular que separa os vírus aviários dos nossos vírus da gripe não é muito grande relativamente, por exemplo, ao receptor. Eles ambos ligam-se ao receptor da célula, que é o ácido ciálico, mas a diferença é esta. Os vírus aviários ligam-se a um ácido ciálico que está ligado aos glicanos por uma ligação alfa-2,3. E a nossa, portanto, os nossos receptores, o ácido ciálico, os receptores que nós temos no nosso trato respiratório superior, têm realmente umas ligações do ácido ciálico alfa-2,6. Isto faz com que, e vocês tiverem muita química no vosso curso, isto faz com que o receptor, em vez de ser assim, é ligeiramente diferente, tem um nariz assim mais para o lado, ok? Queria também mostrar-vos isto para perceberem tudo o que eu vou dizer a seguir. Portanto, muitos estudos foram feitos e descobriu-se que nós temos receptores alfa-2,3 no trato respiratório inferior. O que predomina aqui é o alfa-2,6. Dito isto, eu acho que vocês vão perceber esta minha mensagem relativamente ao H5N1. Porque depois de 1997, o que se fez foi, para controlar aquilo que poderia ser uma pandemia, destruiu-se todos os galináceos e estava muito contido portanto, naquela região de Hong Kong, e foram realmente abatidas milhões de aves. E até 2003 não houve mais registro de H5N1. Mas, após 6 anos de silêncio, o H5N1 reapareceu de novo em abril de 2003. E se alguns de vocês estão lembrados, matou, naquela altura, também as aves selvagens aquáticas, que são reservatórios, os hospedeiros naturais, e mostravam um padrão diferente de infecção disseminada que nunca tinha sido observada na gripe aviária. Portanto, este vírus está realmente a obrigar-nos a reescrever os manuais, ok? Estes são os casos, os números que estão aqui são de julho de 2023, os atuais, eles já são um bocadinho diferentes, mas eu não queria misturar este H5N1 que está aqui. A maior parte dos casos, a maioria dos casos ocorreram antes de 2016, foi aquele período ali, 2003, 2004, 2005, que foram realmente muito problemáticos, reparem o número de casos, e ele, durante estes anos, ele tem andado a infectar, principalmente, vejam, ali a China, Egito, portanto, têm sido países onde, os casos que estão aqui, são consequência do contacto com aves infectadas, ok? Lembro-me que em 2003-2004 houve casos de transmissão homem-homem, mas nunca foram sustentados, portanto, para haver pandemia, é preciso depois que este vírus se transmita eficazmente de pessoa a pessoa. E foi isso que ele nunca conseguiu. Os casos de transmissão pessoa a pessoa, que há registro, eu lembro-me de ler um na Tailândia, de uma mãe, de uma tia e de uma criança, portanto, elas estavam a tratar a criança e muito provavelmente o que se passou, e devido àquela intimidade e àquele contacto com aquela criança que está infectada a excretar muitos vírus, é que aqueles vírus entraram diretamente para o trato respiratório inferior, ok? Portanto, já vimos que existem e que os temos, ok? Ora bem, nós estávamos todos muito bem, mas neste momento este vírus está a bombar, e desculpem a expressão. Ele regressou em força em 2022. Uma nova clade, chamemos um novo genótipo, do H5N1, é H5N1, embora seja uma nova clade, e o que vocês têm visto a partir dali, desta altura, é isto. Andamos nervosos porque ele agora esta nova clade, olha, propagou-se rapidamente, portanto, isto estava sempre muito localizado ali naquela zona da China, portanto, do Sudeste Asiático, e esta estirpe
esta clade, propagou-se rapidamente a aves selvagens da Europa. Da Europa foram para a África na sua migração, na América do Norte, América do Sul e Antártida, matando muitas dessas espécies das aves, que são os próprios reservatórios. E estas são algumas imagens. Há vídeos incríveis de praias no Chile, com imensos animais mortos. Mas o grande problema, evidentemente, que a consequência também, porque se isto chegou à Europa, chegou à África, chegou a estes continentes, também chegou aos galináceos. Portanto, estamos a falar de perus e galinhas que tiveram que ser novamente abatidos. E só em 2022 foram abatidos 131 milhões de aves domésticas, que morreram ou que tiveram que ser abatidas. Em 2023, o H5 começou a infectar mamíferos e não tem parado. E neste momento, o H5N1 já infectou grandes felinos, ursos, raposas, coiotes, leões marinhos, focas, visões, cães e gatos. Já chegou à Antártida. Já infectou ursos polares. Eu queria só ler este extrato, porque eu quando li senti-me um bocadinho arrepiada. O que vocês veem aqui são leões marinhos. Em 2023, o H5N1 matou, em menos de um ano, 24 mil leões marinhos ao longo da costa do continente sul-americano, Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. E esta investigadora que está aqui diz o seguinte: em 30 anos de trabalho com elefantes marinhos, nunca vi nada assim. No pico da época de reprodução, a praia deveria estar repleta de haréns de fêmeas férteis e machos lutando entre si pelo domínio da fêmea. Em vez disso, apenas carcaças de animais mortos, crias de todas as idades, desde recém-nascidos até aos desmamados, mortos, jazendo, apáticos, com espuma a correr da boca e nariz. Estes animais estavam infectados com H5N1. E mais, em 2024, o H5 começou a infectar vacas leiteiras. E com estes animais há realmente um contacto enorme. E eu queria só que vissem, isto está a acontecer. Isto são resultados de março de 2004. Em março de 2024, portanto, as primeiras fazendas de gado leiteiro que foram atingidas foi no Texas. Em maio de 2024 havia 36 surtos em vacas leiteiras reportados em 9 estados. Os resultados de ontem, vejam, já temos 282 surtos em 14 estados. O H5 foi detectado no leite das vacas infectadas e muito recentemente saiu este artigo, nós já sabíamos de várias notícias, mas gatos desenvolveram uma infecção sistémica fatal por terem ingerido leite não pasteurizado nestas fazendas, nestas quintas que tinham estas vacas. O perigo do leite começou a colocar-se e tem aqui vários alertas, qual era o risco. Claro que depois do que vimos, o leite não pasteurizado pode constituir um risco para o homem. Evidentemente, logo houve trabalho na tentativa de mostrar se a pasteurização inativava o vírus da gripe, e sim, está confirmado. Portanto, atenção, e nos Estados Unidos está-se a dizer às pessoas para não beberem leite não pasteurizado, porque aquilo está um bocadinho não controlado. E temos aqui um caso, e vocês vejam, nós estamos a falar do H5N1, que é um vírus aviário. E este é o primeiro caso humano de H5N1 transmitido de uma vaca ao homem. Ok, transmitido de um mamífero ao homem. O que nós temos visto, e no dia 3 de outubro, no dia 3 de outubro havia já registro de 6 casos humanos associados à exposição de vacas leiteiras infectadas. Os quadros de infecção respiratória não têm sido grandes, aliás, todos eles apresentam conjuntivite, e sabem porquê? Olhem, porque o tal ácido ciálico com a ligação 2,3 é abundante na conjuntiva. E mais, já vão ver que nas vacas leiteiras são as glândulas mamárias que têm realmente esse receptor do ácido ciálico com ligações 2,3. Ora, muito bem. Portanto, este é o cenário. Nós temos neste momento, portanto, as vacas infectadas, os gatos que beberam leite da vaca, as vacas que também já há casos de infecções em galináceos com as estirpes, com os vírus que têm sido detectados nas vacas,
que foram, evidentemente, como chegou às vacas ainda hoje, não se sabe muito bem, mas provavelmente através dos animais, portanto, das aves selvagens, e agora põe-se essa questão, porque, ok, e é isto que a gente está preocupada, e até e neste slide do CDC eles dizem assim, não há realmente até ao momento nenhuma transmissão homem-homem. Será? No passado mês de setembro, este caso ainda está a ser investigado, é um caso no Missouri, de uma possível transmissão homem-homem. Este caso humano, este doente foi hospitalizado, ele recuperou, mas teve que ser hospitalizado, portanto a infecção não foi suave. O doente não teve qualquer contacto, portanto, não se trata destes indivíduos que estão a mugir as vacas, porque pensa-se que sejam assim, portanto, eles que se infectaram através precisamente da mordedura das glândulas mamárias e depois levaram ao olho, ou então até por aerossol, por ter realmente algum vírus saltado através do leite para a conjuntiva. Neste momento, sabe-se que houve profissionais de saúde que também tiveram com infecção respiratória, portanto, o CDC está a avaliar, mas estão com alguns problemas porque houve aqui um atraso de notificação, portanto, o Missouri eles não chamaram logo e, portanto, enfim, vamos ver o que isto vai dar. Pode não dar, está toda a gente muito preocupada com isto, porque o receio do potencial de transmissão homem-homem está a tornar-se um bocadinho ameaçador. E estes são alguns dos artigos que eu tenho apanhado, é preciso ter atenção, e aqui uma senhora do CDC que diz que, bom, o risco é baixo, mas eu já deixei de dormir bem, ok? Portanto, o risco atual da infecção continua a ser, portanto, o H5N1, o tal clade 234B, continua a ser baixo. Isto é o que diz a Organização Mundial de Saúde e o CDC, disseram ainda no dia 3 de outubro, ok? Mas, de qualquer maneira, não se esqueçam. Vamos então só falar de reemergentes. Aqueles que já eram conhecidos, mas que vieram realmente apanhar ou começar em zonas geográficas que não eram habituais ou com um número de casos que não era habitual. E não posso, evidentemente, deixar de vos falar deste grande surto, o surto de ébola de 2014-16 na África Ocidental. Foi realmente o maior surto de ébola que até à altura havia registro, portanto, houve cerca de 11 mil mortes, dos quais, vejam, a Libéria foi realmente o país mais atingido. Eu lembro-me, naquela altura, ter feito algumas conferências sobre o surto e lembro-me de ter lido uma vez, na Libéria, o primeiro-ministro a pedir ajuda, porque disse assim, venham-nos ajudar, porque nós vamos desaparecer como nação. E o que se via nestas alturas eram os aviões deixaram de voar para lá, não havia repórteres, jornalistas que estão nas zonas de guerra, não, porque isto matava realmente de outra maneira. E, portanto, este caso, este surto de ébola, como veem aqui, ele foi o mais mortífero, foi o maior surto desde a sua descoberta. Portanto, este vírus nós conhecemos desde 1976, e ele atingiu realmente, se vocês olharem agora aqui para a África, vocês veem sempre que o ébola era ali sempre na República Democrática do Congo, portanto, ali naquela zona central. E o que se passou desta vez é que foi para a região, portanto, aquele surto foi essencialmente na África Ocidental. O que levou também a que mesmo profissionais de saúde e mesmo cientistas, eu tenho um artigo em que vocês veem, em que se pode ver depois o autor Jacques Cruz a dizer que faleceram porque eles colhiam as amostras e não pensavam que era ébola, porque não estavam numa região onde o surto de ébola onde esses surtos fossem frequentes, ou foi a primeira vez realmente que houve registro nestes países. Mais uma vez, temos aqui os morcegos da fruta, como os laboratórios naturais. Aliás, o caso índice foi realmente uma criança de 2 anos, foi a primeira vítima, e ela brincou neste local e naquela árvore tinham realmente estes morcegos, onde depois descobriram que havia realmente, o ébola era idêntico ao da criança. Esta criança depois foi para casa, comunicou porque esta havia transmissão, portanto depois é possível uma transmissão depois com os fluidos biológicos portanto, de pessoa a pessoa, como vocês sabem, e todos aqueles enterros e aqueles atos fúnebres que eles fazem, que limpam o morto
aborto e que passam pela cara, portanto, tudo isso fazia com que os surtos de ébola tivessem realmente depois uma expansão muito grande devido a esta depois transmissão homem-homem. Posso dizer também que estes surtos de ébola muitas vezes também matam muitos primatas e muitos gorilas têm sido realmente dizimados também com estas infecções. Portanto, após esta transmissão, a transmissão pode ser realmente humana. E põe-se aqui esta questão, eu poderia estar aqui a falar de mais vírus transmitidos através mas quero falar de outra coisa, mas hoje põe-se essa questão, que é que os morcegos são capazes de albergar vírus tão patogénicos e letais para nós. Eles têm um sistema imunitário único, eles estão a ser estudadíssimos, porque pensa-se que vamos aprender muito com eles. Eles têm uma inflamação reduzida, há realmente uma produção de interferão muito, muito abundante e têm depois umas sequências de vírus endógenos muito... Fica só a informação. Porque eu não queria deixar de vos falar dos arbovírus. Arbovírus, como o nome diz, são vírus transmitidos por artrópodes hematófagos. Temos como exemplo dengue, Nilo ocidental, chikungunya, febre amarela, zika, encefalite japonesa. São conhecidos 537 arbovírus e 130 causam doença no homem. A Organização Mundial de Saúde estima que 4 mil milhões de pessoas estejam em risco de infecção por arbo e que em 2050 esse número aumente para 5 mil milhões. Nós estamos a caminhar para um mundo mais doente. Este aquecimento global, estas alterações climatéricas vão, evidentemente, mover estas doenças que eram apenas tropicais, porque eram lá que os mosquitos andavam, que se movam para norte. E isto vai, evidentemente, trazer maior contacto com animais e com o homem. Portanto, estes modelos que têm sido feitos mostram realmente que não estamos no bom caminho. Vem aqui, neste artigo, eles dizem que 58% das doenças infecciosas com que a humanidade se confronta podem ser agravadas pelas alterações climáticas. E à cabeça, se olharem aqui para estas duas barras, o aquecimento, e vejam aqui, à cabeça quem é que lá está? Os vírus, portanto, os patogénios transmitidos por vetores, por artrópodes vetores. Eu vou falar só de vírus. E cá temos os nossos vírus, o chikungunya, zika, dengue, West Nile, não vou falar da malária, a malária é um parasita, não é da minha área. E a Europa, que é onde nós estamos, ok? Portanto, a Europa tem assistido, nos últimos 40 anos, à propagação de espécies invasoras de mosquitos, como o Aedes albopictus. Se vocês estão a ver aqui, que o chikungunya, o zika, o dengue, são transmitidos precisamente pelo Aedes aegypti, ele é o vetor mais importante, mas o albopictus consegue também fazê-lo. Ok? E o que vocês veem neste gráfico é a distribuição mundial do Aedes aegypti. Vejam o Aedes aegypti ali em África, na Austrália, portanto ali também na América do Sul, mas nós temos na Europa o albopictus, que pode transmitir também o dengue, o chikungunya. Ele está presente em 13 países da Comunidade Europeia, da Comunidade Europeia, Económica Europeia. Estamos a falar, o que eu vos vou falar são de casos autóctones, ou seja, de pessoas que se infectaram sem sair da Europa. Não sei se alguma vez ouviram falar do dengue na Madeira. Ele ocorreu em 2012 porque a Madeira tinha, não sei se, Aedes aegypti, ok? E houve realmente um surto em 2012 na Madeira que foi muito conhecido porque os turistas alemães ficaram realmente infectados e a Madeira faz realmente uma avaliação permanente destes mosquitos, porque vive essencialmente o turismo e, portanto, isto não pode acontecer. Mas vejam o que se tem passado. Eu trouxe aqui 3 artigos, 2020, 2023 e 2024, de casos autóctones de dengue. Nós não temos dengue, o dengue não é endémico na Europa, ok? Mas, tal como aquele caso que está ali de Itália, de 2020, foi alguém, portanto, que veio da Sumatra, ok, da Indonésia, chegou à Itália. E como o albopictus está lá, ok, ele picou o senhor e picou o agregado familiar. Portanto, estes casos que estão aqui foram casos autóctones. Os outros indivíduos não saíram de Itália. E o mesmo se passa aqui, este aqui 2024 e este em França, na região de Paris. A maioria dos casos de dengue apresentam-se sob a forma febril,
dores articulares, mialgia, uma dor, uma cefaleia e tal, mas as formas graves podem ser identidade do ébola, portanto, uma doença hemorrágica que leva à morte. No mundo, é uma causa de morte muito grande também nas crianças. Há aqui também, haveria mais de se dizer sobre dengue, porque há 3 serótipos, normalmente a primeira infecção não é muito grande, mas depois a segunda pode ser complicada por causa precisamente da resposta imunológica, dos anticorpos, que ativarão lá vias que não interessam. Portanto, quando olhamos para aqui, para o dengue, na Europa, eu estou só a falar de casos autóctones. Vejam que está ali. São números do Centro de Doenças Europeias. São casos autóctones, de 2003, 130 casos. Portanto, em 2003 houve mais casos de dengue do que nos 12 anos anteriores. Estamos a falar de uma Europa. Nos 12 anos tinha havido um total de 122. E relativamente ao vírus Nilo Ocidental, o vírus Nilo Ocidental é transmitido pelo Culex. O Culex e nós temos, portanto, o vírus Nilo Ocidental é endémico já na Europa e, portanto, não nos podemos esquecer. E reparem que o ano passado houve, vamos só ver os autóctones, 709 adquiridos localmente, ok? Porque outros trouxeram-nos viajando, ok? Os casos autóctones foram reportados por estes países. Muito provavelmente isto ainda não chegou, mas por isso eu resolvi trazer, porque isto é realmente uma ameaça, ok? É uma ameaça. E houve mortes em Itália, 29 mortes, na Grécia, na Roménia e em Espanha. Isto só relativo a 2023. Queria só dizer-vos que vocês devem olhar para o castanho é que são os casos humanos, ok? Os outros são casos em cavalos ou pássaros, porque há realmente aqui um ciclo, ok? O vírus é transmitido também ao cavalo, mas são normalmente, nós chamamos vetores finais, portanto, tal como nós não podemos, normalmente não há uma transmissão depois de pessoa a pessoa de vírus no ocidental. Relativamente ao dengue e ao zika, pode haver, porque a virémia é alta. Aqui a virémia não é muito grande e, portanto, este tipo de transmissão, embora, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, eles já fazem a detecção em bancos de sangue do vírus ocidental, ok? Porque normalmente depois isto é destinado a pessoas com algumas comorbilidades, as que precisam normalmente de transfusões e, portanto, este vírus pode ser realmente fatal, ok? Mas, portanto, o ano 2023, e isto é novamente uma frase deste documento, teve o maior número de casos autóctones e de regiões afetadas, e o que vocês estão a ver ali é que este vírus já se está a mover. Houve casos na Alemanha, houve casos na Holanda, ok? Portanto, está-se a movimentar para zonas onde normalmente não circulava. E isto tem, evidentemente, a ver com as alterações climatéricas. E estou quase a terminar. O outro potencial problema do aquecimento global é a libertação de vírus que estiveram congelados este tempo todo, durante séculos, e que estarão no permafrost. Os virologistas estão também atentos a isto, mas temos também que olhar para este problema. Queria-vos deixar depois uma mensagem, estou os meus últimos slides, 2 últimos slides, dizendo que há realmente muita gente preocupada e há muitas organizações, universidades, instituições de investigação que estão em curso e que estão a avaliar para prever, prevenir e responder a futuras ameaças de emergências. E, se tiverem curiosidade, vejam este site. É um site onde falam realmente das epidemias que nunca aconteceram, que nunca foram página de jornal, porque houve realmente uma resposta rápida. E é esta preparação que nós temos que ter e que conhecer para que estas epidemias, para que aquele transbordamento não passe de um surto ou não passe de uma epidemia e não dê realmente pandemias. E com isto finalizo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Deixa-me agora Obrigada. terminar a apresentação. Obrigado. Pronto, eu não sei se há muitas questões ou não. Vamos então ver. Muito Agora obrigada. vamos convidar aqui os nossos colegas a colocarem questões depois desta aula extremamente interessante para todos nós. Agora, neste momento, gostava que vocês que estão a assistir ficaram aqui com algumas dúvidas ou questões sobre estes ou outros. Ficou muito por dizer, Bruno, mas realmente eu acho que depois eu não queria ocupar mais de 1 hora, acho que não ocupei, mas
É um Há mundo. tantos. Eu tinha aqui, fica ao desafio para o ano, venho aqui falar, Sim. do que quiserem. Eu tinha aqui mais slides sobre Mpox, por exemplo. Eu vou falar agora também para a Ordem, no dia novembro, até para os Palopes, precisamente para Moçambique, por causa do problema que eles estão a ter. Mas, pronto, fica. Ora bem, questões. Fica só assim o cheirinho, não é? Ok. Não sei se algum colega quer colocar as questões. Podem fazer de livre voz aqui na apresentação, levantando as mãos, depois eu passarei a palavra. Agora. Ou, se quiserem, podem também colocar algumas questões pelo chat para as nossas duas formadoras que aqui temos hoje. Entretanto, já temos aqui uma pergunta do André Domingos Augusto. Ele diz: obrigado pela excelente apresentação. Tem uma questão de curiosidade. Acha que a próxima possível pandemia possa ser causada pelas novas variantes do influenza vírus? Nós estamos todos muito preocupados com este H5N1. O H5N1. Portanto, se calhar ele colocou essa questão, estamos preocupados. Mas, reparem, quando apareceram os primeiros casos, naquela altura, de uma infecção respiratória, estamos a falar de Wuhan, dezembro de 2019, todas as pessoas pensaram que fosse gripe. Precisamente porque ali, aquele sudoeste da Ásia, aquela China, era realmente o epicentro, não é? Então a gente pensou. Mas depois não, veio-se realmente a descobrir que não, e como já havia a história do SARS, neste momento nós temos que olhar e temos aprendido imenso, com o Covid. Imenso. Porque, sendo um vírus RNA, queria só que vocês reparassem o seguinte, eu não digo, mas vocês se calhar se lembram. Eu não sei se tenho aqui algum antigo aluno, por acaso se tivesse, gostaria que dissessem, sou eu. Porque eu passaram por mim. É a Isabel. Isabel, mas eu acho que eu formei tanta gente, portanto, não está de uma faculdade de farmácia. Esta colega está a dar a cara. Mas que reparassem que todos os vírus de que eu falei são vírus RNA. É verdade. Nós não vamos ver emergências de vírus DNA, ok? Devido à sua estabilidade genómica. Exato. E nos vírus RNA, nós achávamos que, por exemplo, o vírus da gripe, constituído por 8 fragmentos, ok, olha, chega ali ao porco, dá as cartas, um traz 8, o outro traz 8 e levam peças dos vírus aviários e do humano e por aí adiante. O 2009 era realmente um mix incrível, ele tinha peças de aves, de suínos e, evidentemente, ainda da nossa pandemia-mãe, que é 2018. Ainda os vírus que andam aqui têm realmente esse fragmento, alguns desses fragmentos. Mas com os coronavírus e com o SARS-CoV-2, nós temos aprendido, porque a investigação tem sido tanta, a sequenciação tem sido tanta, das variantes, não é? E das recombinações, incrível, não é? A variação dos coronavírus estamos evidentemente a extrapolar para outros vírus. Se calhar outros vírus podem fazer a mesma coisa, como os norovírus, por exemplo, ok? Portanto, há realmente uma ameaça permanente. Nós, virologistas, nós sabemos que essa ameaça existe. Nós estamos cheios de história. Ficaram tantos, olha, mas eu posso dizer, ficaram tantos por vos contar, que isto para nós não é novidade. Agora, temos que ter, e há realmente neste momento, estas organizações que tentam, há gente já no Ártico, ok? Temos medo, por exemplo, do de 1918, ok? E, portanto, o que nós nos temos que fazer é preparar-nos muito bem, termos realmente esta noção para que possamos realmente atuar. Agora, relativamente àquilo que andamos a fazer ao mundo, é muito difícil. Estas alterações climatéricas, nós estamos a notá-las todos os dias, não é? E estes arbovírus, isto vai começar a ser um problema. Vocês, farmacêuticos, vão começar a ver gente, não é só quem veio das Ilhas das Maldivas ou quem veio da África, não, eles estão aqui. Estes senhores foram a Roma e ficaram, e eu não falei aqui do chikungunya, pronto, que é o outro, não é? Mas em 2017 não há casos autóctones, mas houve casos autóctones de chikungunya, que é, pelo termo, olha, um termo maconde, e diz homem curvado, porque ele dá realmente uma dor articular horríveis, e
e houve casos autóctones em Roma. Portanto, alguém que veio da África, mas o mosquito está lá e pronto, picou o indivíduo durante a sua fase de virémia e está tudo feito, não é? Portanto, este é realmente um problema. Não sei se respondi, se querem mais questões. Respondeu a esta, mas eu gostava que Sim. tivesse mais algumas perguntas. Idealmente, alguém que as queira fazer em direto. Claro! Estamos aqui para ouvir, senão jogamos que está tudo na cozinha a jantar. Eu estou aqui, mas não tenho perguntas, professora. Gostei imenso, parabéns. Gostei imenso da apresentação. Obrigada, Isabel. A Isabel Sanches é a minha vice-presidente da associação. Também é outra colega toda ativa. Bom, Isabel, não, olha, foi um gosto, Bruno e agora Isabel, trabalhar com vocês. Eu ainda hoje, nós tivemos uma reunião da Academia das Ciências Farmacêuticas e falei da vossa e de outras associações. Vocês são incríveis, vocês conseguem mobilizar muita gente, estas vossas iniciativas são importantíssimas e eu estarei sempre aqui, se vocês o quiserem, para tratar qualquer tema, só virologia. Porque, evidentemente, que a Isabel falou e muito bem, dentro do problema One Health está a resistência aos antibióticos. Sim. E eu costumava perguntar aos meus alunos, não sei, Isabel, se te lembras, costumava perguntar aos meus alunos, eu era a última. Portanto, eles depois de terem dado as bactérias, muita bactéria, e terem dado os fungos, e terem dado os parasitas, chegavam à virologia como último. E a primeira pergunta que faziam era assim, ok, vocês já deram 3 micro-organismos, aos vírus vamos chamar entidades biológicas, vamos chamar micro-organismos, que eles cá fora não são mais do que, assim, uma caixinha com ácido nucleico lá dentro, e com uma cápside, ou com um invólucro. E assim, quem é que vocês põem em primeiro lugar? Em segundo e em terceiro, só tenho 3 lugares para o pódio e vocês têm 4. Ponham em primeiro as bactérias e eu aceito, eu não ponho. Eu ponho em primeiro os vírus. Porque vocês viram o que fez o Covid. O que fez o Covid. Para termos alguma coisa semelhante relativamente a bactérias, nós temos que recuar ao tempo da peste. Ok? Idade Média. Exatamente. Agora, evidentemente que o problema da resistência aos antibióticos é brutal. E também se deve ao abandono da investigação na pesquisa, não é? Porque era a parte dos bacteriófagos, não é? Nós sabemos que cada bactéria tem o seu bacteriófago e matava, mas nunca houve interesse por parte da Big Pharma. Porque até nós fazíamos o nosso caldinho de bacteriófagos para a bactéria X, aos farmacêuticos, não é? E portanto nunca houve interesse. E houve realmente uma desaceleração e daí, pronto, e a resistência. E só por isso ok, mas eles depois no fim do curso já punham os vírus em primeiro lugar, depois de tanta história que eu lhes contava, não é? Portanto, muitos parabéns. Já é tarde, vocês têm, depois do dia de trabalho, vocês têm que ir descansar um bocadinho e estar com a vossa família. Ainda temos pelo menos mais uma pergunta que a Vera Ferreira com muito gosto. Vamos aproveitar. Ela diz, gostaria de saber se todos estes estudos podem ter impacto em alterações nas vacinações pelo SNS, ou seja, poderíamos antecipar a resolução de uma nova pandemia? Ora bem, neste momento a do Covid está a ser administrada e espero que as pessoas a tomem. Eu, por exemplo, eu não tomei este ano, nem tomei ano passado, só tomei a da gripe. Porquê? Porque tive em Covid este ano e o ano passado tinha tido em agosto. Dizem os entendidos, há artigos sobre isso, que a vacina deverá ser dada só depois de 3, 4 meses. Eu tive uma imunização fantástica, não é? E, portanto, não vale a pena eu estar aqui, porque provavelmente o meu sistema imunitário já recebeu tamanho de estímulo que não vale a pena. Pronto. Mas quem não teve, eu sei também que houve muita gente que teve Covid durante o verão e não testou. Eu testei e fiquei a olhar, assim, porque eu achava que aquilo não era. Era uma constipação comum, suave. E nunca pensei, quando comprei o teste e fui à farmácia comprar o teste e olharam para a Covid, ainda temos, claro que têm. E eu fiquei a olhar para aquilo. E pronto, e nesse dia acabei por já não ir ao meu ginásio, não todos os dias, porque fiz o teste. Porque foi lá que eu apanhei e sei que há gente que, não é? As pessoas que não são viradas à ciência, que não estão nesta área, não o fazem. Mas pronto, e portanto, agora, relativamente àquilo que... Olhem, há muitas novidades relativamente a... E vocês sabem que o grande problema das pandemias, e se vocês me perguntassem, por exemplo, o Mpox,
pode dar uma pandemia? É pouco provável, porque a transmissão é com o doente, é o contacto com o pústulo, é o contacto direto, não é? Com o indivíduo. Agora, o grande problema são as infecções respiratórias. Portanto, o vírus da gripe e todas estas ameaças destes vírus aviários, ok, são uma ameaça permanente. Neste momento, os coronavírus, ouçam, há imensos. Aqueles morcegos estão cheios deles. Eu tenho um slide que é, há também estudos em que mostram que as pessoas lá no Sudeste Asiático têm contactos permanentes e às vezes têm estas infecções respiratórias, só que não dão surto, porque para dar, não dão surto, não dão epidemia, não dão pandemia, porque para dar pandemia é preciso estar criada realmente muita coisa, não é? Quer dizer, eu posso estar infectada e viver sozinha, evidentemente que não vou transmitir a ninguém. Mas vírus respiratórios, sim. E vocês têm neste momento 3. E há um que se esquece, vocês talvez não se esqueçam, mas há realmente aqui uma tríade. É o da gripe, é o Covid e é o vírus respiratório social. Tão importante das crianças e nos idosos. Neste momento há uma vacina as crianças. Para, não sei se já está em Portugal, para adultos. Para crianças não há, só os anticorpos monoclonais, e é só para crianças até, portanto, com problemas até aos 6 meses e para prematuros e tal, mas não é que não se tenha tentado fazer, tem, só que é problemático. Fazer vacinas e induzir uma boa resposta imunológica não é fácil. Posso dizer que as primeiras vacinas de sarampo, as crianças imunizadas faziam formas mais graves de sarampo do que as não imunizadas. Porque se tinham esquecido de um anticorpos contra o fator de fusão. Não é fácil. Portanto, as vacinas, neste momento, a plataforma do RNA mensageiro, portanto, esta tecnologia deu boom. Eu penso que nós vamos ter, muito em breve, vacinas à gripe, e não estarmos sempre a atualizar, porque nós sabemos que vocês todos os anos recebem as vacinas, são vacinas tradicionais, feitas que se multiplicam, portanto, no ovo embrionário, portanto, há aquele problema das pessoas que têm alergia ao ovo, não podem ser vacinadas. Portanto, esta tecnologia, ela está, portanto, a Moderna e a Pfizer, elas estão a apostar, como também para Dorovírus. Portanto, há assim um boom, porque é realmente uma das... Reparem, nós não nos podemos esquecer, e vocês combatam, por favor, é que vocês estão na linha da frente, combatam. Eu poderia estar agora aqui a falar de sarampo. Sarampo tem sido um problema. E porquê? Nós temos uma vacina tão eficaz? Por causa das correntes anti-vacina. É verdade. E os problemas, se estas correntes aumentam, nós somos, Portugal sempre foi, o ótimo aluno da Europa. Nós temos um nível de vacinação e uma cobertura vacinal que nenhum país da Europa tem. Porque não temos essas correntes, não é? E, portanto... para já. Pois, para já. E não podemos deixar que... Mas não podemos deixar... Não, Isabel, eu adorava estar assim numa mesa redonda agora comer pipocas e beber assim um vinho. Não, nós era mais um vinho, não era, Isabel? Era mais um vinho e um salgado. Mas é este problema, portanto, os problemas são imensos e vocês, como técnicos profissionais de saúde que estão na frente, não deixem que estas correntes aumentem. Não deixem. Não é? Eu posso dar aqui uma palavra? Sim, Isabel, claro. Olha, eu tenho um orgulho imenso em ter trazido aqui uma... Isabel! Não, tenho de o dizer. Isabel, obrigada. É sempre tão carinhosa. Não é carinhosa, é ser realista. E só tenho a agradecer de acompanhar os meus desafios, que eu desafio-a muito. E além de ser já sua amiga, eu sou uma fã sua. Aprendo-se consigo extraordinariamente. Bruno, tem aqui uma pessoa fantástica, com quem se aprende imenso, com quem é muito fácil de estar. É verdade. E está sempre a aprender. Eu digo-lhe que em perspectivas diferentes, mas complementares, de facto, a professora com uma visão mais científica dos vírus, eu falando mais em promoção da saúde e em educação para a saúde, que é importante falar nisto tudo. Atenção que também há resistência, eu não sei se os colegas notam isto, mas ainda há médicos que levam a mal
que o farmacêutico diga qualquer coisa ou teça qualquer coisa. Isto é vergonhoso, mas vergonhoso. Isto é inaceitável. Inaceitável. Outra coisa que eu tenho reparado, eu tive Covid há pouco tempo e por minha autorrecriação, nem fui ao médico, não vale a pena, porque vai-me dizer, há uma virose, põe nos sacos dos vírus e vem tudo contente para casa com uma virose. Eu é que te fiz o teste e de facto eu estava infectada. Portanto, neste momento nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas, porque não há notificação correta. Vamos ver o que é que nos espera, mas, colegas, há aqui grandes desafios. E se não soubermos trabalhar ali uma pergunta interessante. Em uníssono, eu não sei o que vai ser disto. Temos de ter esta força de vontade de mudar. Há aí umas questões, eu vi aqui aparecer, mas não apareceram. Eu vi que, entretanto, seguiram-nos aqui algumas questões. A Isabel Sanches também já teve ali o braço no ar e, entretanto, baixou. E eu tenho de dizer, porque não o disse e devia ter dito no princípio, é que estou em falha, que só tenho a agradecer aqui à colega Isabel Ponte Fernandes por ter feito esta magnífica ponte entre a PFPC e a professora São José Nascimento, que nos permitiu ter aqui este webinar e, eventualmente, termos... Excelência, atenção. E termos aqui esta ponte para podermos aqui algumas outras iniciativas também. Só temos já de aproveitar. Muito isso mesmo. Eu vi aí uma questão relativamente à vacina do herpes zoster. Nós temos aqui, entretanto caíram algumas, eu estava de olho nas mesas. Houve uma aqui que, entretanto, acabámos por falar já um pouco dela, que quer esta tríade dos vírus, do influenza, Covid e o vírus essencial respiratório e o seu potencial pandémico. Se calhar, não sei se falta dizer aqui mais alguma coisa na parte... Eu vi aí também, há realmente um anticorpo monoclonal que é recomendado. Ele é recomendado até aos 6 meses, mas é essencial. Olha, posso dizer que eu acho que nos Estados Unidos ele está à venda nas farmácias, mas nos Estados Unidos não interessa comparar, porque aquilo é um sistema de saúde que não interessa a ninguém. Okay? É pago e bem pago. Eu quando vou aos Estados Unidos e vou lá com alguma frequência, agora vou lá, tenho que ir outra vez, estive lá em agosto, eu faço um seguro de saúde. E a primeira coisa que eu vou dizer é assim, ponham-me já num avião, mas se tiver que lá ficar, tem que ser um seguro, porque senão fico na bancarrota, não é? Bom, não interessa. Mas, relativamente ao anticorpo monoclonal, e o CDC recomenda para bebês, essencialmente bebês com problemas prematuros, não é? Até aos 6 meses. O que se está a recomendar neste momento o CDC está a recomendar às grávidas a vacina do vírus respiratório sincicial, que é precisamente para passar, tal como o Covid, ok? Exatamente. Para passarem os anticorpos aos bebês. Aos bebês. Exatamente. E o vírus respiratório sincicial, eu acho que a vacina ainda não está à venda em Portugal. Eu acho que ainda não está. Ok. Mas já está previsto, peço desculpa, se calhar não estou certa, mas li qualquer coisa, para as crianças, no próximo plano nacional de vacinação. Não, o vírus respiratório sincicial não, ainda não há. Ele está, há para, eu acho que há a partir de crianças, estamos a falar de... Um jovem adulto já tem, não é? Portanto, eles normalmente recomendam a idosos, a pessoas idosas ou com comorbidades. E vi também aí uma que é a vacina da zona. Sim, esse também. Olhem, vocês vendem nas farmácias? Vendem. Vendem. Essa é uma vacina que nos Estados Unidos é recomendada. Eu tenho os meus amigos todos já se vacinaram. Portanto, eu estou com 66, todos eles já se vacinaram. E eu, por acaso, gostava de saber se ela é comparticipada ou não, porque eu quero me vacinar. Eu também. Porque a complicação da zona existe, é real, não é? E é uma vacina que é muito eficaz. E já por falar em vacinas, vi outro dia no Congresso da Sociedade Europeia de Virologia Clínica, onde estive, à sociedade a que pertenço. Aliás, há um artigo fantástico que é o resultado da vacina contra o HPV. É incrível ver a diminuição do cancro do colo do útero. É verdade. É impressionante. Ao fim destes anos todos, aquilo resulta mesmo. É verdade. É mesmo. E, portanto, nunca se esqueçam que foi através da vacinação. E é isto que vocês têm que dizer às pessoas. Olhem, foi através da vacinação, as pessoas já não se lembram, erradicámos o vírus da varíola, não é? Mas ainda não conseguimos erradicar
Por causa das guerras, por causa do Afeganistão e Paquistão, por causa das guerras. Porque senão já estava erradicado. Mas as pessoas nessa altura estavam muito sensibilizadas, porque as pessoas viam, e era principalmente os ricos que viam, os filhos ficarem paralíticos ou mortos, dependendo de um pulmão de aço, não é? Mas, pois eu tenho tanto para vos dizer, olha, eu tenho tanto para vos dizer. Tanto que vai haver. Olha, eu não sei se alguém se inscreveu, no curso da CESP. Ele está muito barato, a 40 euros. Porque eles têm um PRR. Eu ofereci, olha, eu bati à porta da CESP, só para dizer, eu bati à porta da CESP, porque a Universidade do Porto não me liga nenhuma. Eu não posso dar, eu posso dar aulas, vou lá, mas não me pagam. A CESP vai-me pagar alguma coisa, porque eu vou dar 12 horas de aulas e gosto imenso de ensinar, e portanto abriram as portas todas. Mas, por exemplo, no primeiro dia, sobre hepatites, há tanta coisa que vocês não sabem. Principalmente, pronto, deixo só aqui, ainda hoje dizia ao Bruno, a hepatite E, e há clínicos que não sabem, a hepatite E, há clínicos que só, olha, mas o senhor esteve na Tailândia, foi à China, então não vale a pena fazer aqui a pesquisa do vírus hepatite E. Meninos, o genótipo 3 e 4 é zoonótico. Os nossos porcos, 37% dos porcos, nós fizemos um estudo da engorda, aqueles que vão para o talho, estão infectados. A prevalência em Portugal e na Europa, ele está a aumentar precisamente por isso. Portanto, há muita coisa nova. Portanto, olha, se me quiserem ouvir, estarei lá. Eu sei que é muito estar ao fim de semana, é muito complicado. As vidas são complicadas, os filhos são complicados. Vocês precisam de tempo para os filhos, já tenho o dia todo para trabalhar, mas de qualquer maneira, Bruno, Isabel, desafio-me outra vez para o ano, eu venho cá falar outra coisa. E o Bruno vai ser a certeza, já de certeza, está adjudicado. Isabel, não se importam, eu vou dizer algo que um colega escreveu. É um curso online, é um curso online. Vi agora, aparece assim, depois aparece. É um curso online, Ainda estão abertas as inscrições e custam 40 euros. E pode-se assistir só ao primeiro módulo, aquilo não tem créditos, portanto. É assim, se os colegas tiverem, ainda vão a tempo de se inscrever. Vão, eu disse para ficar aberto. Pronto, manda outra vez o link. O que eu posso fazer é enviar um e-mail a todos aqueles que se inscreveram nesta formação. Sim. E neste webinar, e irão receber então, o link para verificarem se têm interesse e poderão se inscrever. São mais algumas aquilo é sexta e sábado, mas o de sexta-feira, olha, eu acho que começa às 6 e acaba às 10. E é os hepatites, que eu acho que é um tema muito... É fascinante. Muito bom. E depois é infecções respiratórias, infecções respiratórias sábado e gastroenterites também sábado, mas é muito intenso, Mas é belíssimo. Eu gostava aqui... se forem também ao site da CESPO, conseguem encontrar. Mas eu conseguem encontrar nos cursos de pós-graduação. Vou enviar o link desde que ele esteja a funcionar. Está, eu disse logo e eles abriram e ainda está. Eu envio o link para todos os que se inscreveram, assim depois podem... Obrigada. Ficar. Bruno, deixa-me só dizer aqui algo que acho que faz sentido. Uma colega põe, Eliana, existem médicos a dizer aos doentes para não se vacinarem. É verdade. E, infelizmente, também há colaboradores. Quem são esses colaboradores? Nas farmácias que são contra a vacinação. Mas quem são esses colaboradores? É que põem tudo misturado. Farmacêuticos com não farmacêuticos. É como a ANF. Não consigo entrar na filosofia. Não são farmacêuticos, são ajudantes de farmácia, não? Não, a ANF fala em farmácias e não em farmacêuticos. Sim. Ainda não mudaram a linguagem. E não em serviços farmacêuticos também. Não estou a ver aqui outra aluna, mas aparece os papatos aparecem. Quando vão às farmácias, ainda aqui um meio pequeno, aquela menina da farmácia, aquele senhor da farmácia, ninguém vai a um centro de saúde e diz, eu quero aquela rapariga lá da enfermaria. Nem aquela coisa. É assim, nós temos, caros colegas, eu estou no fim da minha vida profissional, tenho lutado imenso pela nossa profissão, mas digo-vos uma coisa, enquanto continuar a haver o tulcato lá dentro das farmácias e o ajudante técnico, como é que se chama, os staffs e não sei o quê, eu tenho ouvido erros graves a serem ditos, sem supervisão do diretor técnico ou de um farmacêutico, nós não vamos ser respeitados de forma nenhuma. A sério.
tem de se repensar o que é que queremos para a atividade da farmácia comunitária. Desculpem eu dizer isto, mas eu tenho de o dizer, porque eu vejo casos, fico arrepiada. Temos que começar todos um bocadinho todos os dias. Cada um de nós um bocadinho, dar todos os dias uma informação. E esta informação, pronto, de vez em quando eu acho que estas brainstorming são importantes porque há coisas novas. Vocês têm uma panóplia, não é? Mas, pronto, deixa-me só acrescentar que realmente tenho apercebido que há uma certa resistência ao Covid este ano, as pessoas quererem a vacina de Covid. Não sei se é a fadiga da vacina. Talvez. Temos que fazer às vezes aqui um trabalho informativo e de literacia, explicar. Agora, se calhar, o que vocês devem fazer quando as pessoas estão constipadas, olha, não quero levar o teste. Eu não sei se vocês têm teste também, mas não é tão barato, pois não, para gripe. Têm, para gripe. Temos a gripe A, B e T. Pois, porque é que as pessoas não fazem? Porque é que as pessoas não... É do vírus social respiratório, temos testes que fazem essa distinção. Os médicos dizem, não pediu. Porque é importante, por exemplo, eu fiz o teste por uma medida de saúde pública, não é? Porque eu achava que, se tiver, não posso ir ao ginásio, não devo, não é? Exatamente. Para ver lá gente que tenha, embora as pessoas do ginásio são todas muito saudáveis, mas de qualquer maneira. É por isso que, pronto, nós sabíamos que, e víamos quando víamos os asiáticos, antes do Covid, eles andaram de máscara, porque foram educados nesse sentido. Era para proteger os outros, quando estão constipados não andam a descer para cima dos outros, não é? Aqui pronto, houve realmente uma saturação, mas olha, ainda bem que vocês conservam também. Ainda bem que vocês conservam nas farmácias o vidro. O vidro. Eu lembro de fazer a informação e transmitir a informação, não é? Mas noto que há uma certa resistência. Imensa. Não posso dizer o valor, não posso quantificar, não é? É uma questão de que as pessoas... Colega, sabe porquê que penso eu também? Mas o mesmo, vocês provavelmente estão aqui a perguntar, seria importante, eu acho que o problema do Covid e da gripe estão um bocadinho relacionados, ou seja, quando às vezes vocês vacinavam idosos e eles iam lá no dia seguinte, ou uma semana depois, porque o doutor deu-me aqui a vacina, não sei o quê, e eu hoje estou com gripe. Pois, mas está aqui à minha frente. Já sabemos lidar. E se não tivesse, se calhar estava neste momento nos cuidados intensivos no hospital, porque as vacinas não evitam a infecção, não é? Evitam, evidentemente, elas estão lá porque vão, evidentemente, diminuir, aliviar a sintomatologia. Portanto, é isso que vocês têm que dizer, não é? Olha, não quero Covid, mas olha, há gente hospitalizada com Covid, não é? Agora, olha, se está assim, faça o teste primeiro, porque se tiver o teste, se for positivo, não precisa de se vacinar. Não precisa, ok? Para o ano, vacina. Aqui há uma médica que se atreve a falar para a farmácia de venda ao público comunitário, que se atreve a telefonar para lá, não fala com o diretor técnico, também não, os colegas não sabem o que é ser diretor técnico, nem o seu papel, ralha com eles e diz, doentes meus não têm nada que dar indicações a nada. Eu outro dia disse-lhe, olha, eu disse ao colega, olha, se fosse comigo, eu dizia-lhe assim, a senhora não manda aqui na farmácia. E sabe com certeza que ao Infarmed, faça queixa, denuncie o que nós estamos a fazer. Tenha essa coragem. Pois, eu acho que às vezes, neste momento, desculpa interromper, colega, às vezes o que é preciso também é haver mais comunicação, mais ações com os diferentes profissionais, para eles também não terem ideias estereotipadas sobre determinados profissionais, porque o que é aqui num sítio pode não ser o mesmo no outro, não é? E às vezes é necessário que haja estas... Exatamente, como One Health, acha aqui o One Professional, não é? Isto meu inglês não sei bem, mas pronto, ficou a ideia. Os grandes males da nossa classe. Grande. Os profissionais de saúde como um todo também se deviam interagir mais, comunicar mais, transmitir mais a informação do que sentem de cada lado. Quais estas barreiras comunicacionais que existem de um lado e do outro. Colega, desculpe,
mas a informação não muda comportamentos. Isto em promoção da saúde é o que Mas é isso, é o que eu estou a dizer, temos que mudar. Para montes de gente e diz, epá, não fumem, não devem fumar porque não sei o quê. Entra uns por aqui e sai por aqui. As pessoas só mudam de acordo com a promoção da saúde quando veem que há problema para eles. Tem um infarto ou acontece qualquer coisa, aí começam a dizer, ai, tal. Porque até aí não levam aquilo para eles. E as pessoas só mudam quando sentem os problemas. É a diferença entre a promoção da saúde e a educação para a saúde. Entra por aqui e sai por ali. Isto é outro desafio. É outro desafio. Coitadinhos, esta gente aqui descansar. Vamos deixá-los descansar. Mas olha, eu acho que gostaram muito. Foi um orgulho tê-la outra vez. Eu gostei Muito mesmo. Oh, Isabel, muito obrigada. Mas olha, eu também tenho que agradecer muito ter conhecido esta gente tão ativa. Ainda hoje falei de vocês. Eu disse, não, esta gente, nós estamos a esquecer destas associações de farmacêuticos, e há uma outra também que trabalha muito bem, que é de saúde pública, e mesmo a PFH. Eu para a PFH também tenho feito algumas coisas, e portanto, meninos, estarei sempre aqui para vos ajudar, e foi um prazer enorme. São José, nós muitos estamos parabéns. no final, mas digo uma coisa, eu tenho ainda fé, digamos assim, esperança, que estas cabecinhas novas que saem com outra formação, outra postura profissional, porque nós dentro do serviço, quando somos profissionais, temos de ter postura profissional e não admitir determinadas coisas. O futuro dos farmacêuticos está em vós, caros colegas. Pronto, e com esta nos despedimos. Com esta nos terminamos. É uma bela mensagem para terminarmos. Claro que só tenho a agradecer mais uma vez a vossa presença. Só tenho a agradecer a presença das nossas formadoras que se disponibilizaram aqui a fazer esta magnífica apresentação. E aos presentes. E aos presentes. Não sei quantos tivemos, mas tivemos muita gente. Eu vou referir agora. Que foi excelente a nível da apresentação, perdemos bastante. Todos os presentes, que tivemos sempre cerca de 80 pessoas a assistir aqui a uma noite destas, é qualquer coisa. Bom, muito obrigada. Atenção, está aqui uma informação, atenção, que é verdade, a vacina, está o site, vírus sincilial respiratório, existe já vacina para o vírus. Não é comparticipada, mas já mas está aqui, eu bem tinha razão que havia qualquer coisa. Sim, mas é para adultos, Está bem, mas existe. Para adultos, sim. Eu tinha ideia que existe. Do herpes zoster. E da zona. Essa está disponível em farmácia comunitária. Aliás, neste momento só uma das apresentações é que está disponível e não é comparticipada. Não é, mesmo a partir dos 65, não. Não é comparticipada. Mas ela normalmente é indicada para, eu acho que ela é indicada acima dos 55, é assim uma coisa. Sim. Posso estar... já estamos na quarta idade. É que neste momento só uma delas é que está a ser comercializada. Porque tem que ver qual é no Infarmed, ok. Sim, mas não é comparticipada. Tinha ideia que havia uma que já era comparticipada, Bruno. Eu tinha ideia também, mas no Infomed para herpes só aparece mesmo um e não é comparticipado. Não é, ok. Sim. Ok. Entretanto, vamos terminar. Vamos, sim, senhora. Temos aqui algumas pessoas que, entretanto, reconhecendo a professora, estão aqui a dizer que são... Eu já lhes pus uns coraçõezinhos. Tem bastantes pessoas que lhe disseram no chat e querem enviar. Já lhe pus uns coraçõezinhos. Reconfortante. São José é tão reconfortante. É tão bom. Muito bom. É tão bom. Tem mais assunto de momento. Eu vou terminar então aqui a sessão. Obrigada a todos. A informação do curso para todos os inscritos, como prometido. E mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença. Foi um gosto aqui às nossas formadoras e a todos vocês que estiveram connosco. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada. Bruno. Obrigada. Maria, São José. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.